Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, todos aí que estão em casa, ligadinhos nessa live. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Deus, Ele tem uma palavra de encorajamento para o teu coração. Quero que você aí pegue a sua Bíblia, abra comigo na carta de Paulo a 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Essa palavra ela tem ardido no meu coração já há algum tempo. Eu nunca ministrei essa palavra, é a primeira vez, mas eu tenho estudado as cartas de Paulo já faz algum tempo. E eu tenho, assim, meu coração tem, assim, se enchido do amor que Cristo derramou na vida do apóstolo Paulo. Eu costumo chamar o apóstolo Paulo de o pastorzão. Um homem cheio de sensibilidade e cheio do Espírito Santo. Vamos ler a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que não podendo esperar, em algumas traduções diz suportar, mas de boa mente, quisemos deixar-nos ficar a sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizemos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e fazendo-nos boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graça podemos dar a Deus por vós, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, encaminha a vossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Eu acho lindo quem prega com um fundo musical, mas eu não consigo. Eu não consigo me concentrar. Eu peço para o irmão Micael, por favor, me perdoe, mas ou eu ouço você, ou eu me concentro aqui. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Irmãos, é assim mesmo, né? Cada um tem o seu estilo, a sua forma, né? E eu não consigo me concentrar. Sempre quando eu vou ministrar, que alguém começa ali a tocar, eu falo, por favor. Mas, queridos irmãos, o tema que Deus colocou ao meu coração acerca dessa palavra
é boas notícias da igreja. Boas notícias da igreja. Essa carta que o apóstolo Paulo começa a escrever à igreja em Tessalônica, Paulo junto com Silas estavam pregando a palavra em Jerusalém, mas eles começaram a ser perseguidos pelos judeus. Os judeus ficaram com inveja da pregação de Paulo. E ele teve que ir para Atenas. E ele ficou com o coração entristecido por não poder visitar aquela igreja, a qual também ele era o pastorzão, o pastor daquela igreja. Uma igreja com uma característica bem peculiar, pois era uma igreja cheia de amor, uma igreja que guardava a palavra de Cristo, uma igreja fiel a Cristo, que não se esqueceu daquilo que Paulo ensinou para aquela igreja. Mesmo em meio à perseguição e aflição que aquela igreja estava passando, e o apóstolo Paulo faz lembrar a essa igreja, quando ele esteve presente com ela, ele disse: olha, nós vamos passar por aflição, nós vamos passar por tribulação, porque assim é a vontade do Senhor, é assim que Ele quer que aconteça conosco. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz paciência. A tribulação também traz esperança. A tribulação não mata a crente. A perseguição não mata a igreja. Pelo contrário, nós sabemos que em meio à tribulação, em meio à perseguição, a igreja de Cristo cresceu. A igreja primitiva cresceu debaixo de oração, debaixo de muita graça de Deus. E o apóstolo Paulo, ele começa essa carta dizendo algo que chamou muito a minha atenção. Parece ser uma carta até romântica, uma carta de um noivo para com a noiva, de um marido para com a esposa, aquele desejo ardente de ver a pessoa amada. E ele começa escrevendo, dizendo: pelo que não podendo esperar, pelo que não podendo suportar, a saudade era grande. Irmãos, nós estamos sentindo saudade de estar reunidos. Estamos sentindo saudade de abraçar os irmãos. E era este mesmo sentimento que Paulo estava no seu coração. Ele disse: eu não posso mais esperar. Eu não posso mais suportar. Eu preciso ver vocês. Eu preciso ver como vocês andam, como vocês estão. E a Bíblia diz, querido, que ele não podendo ir até Tessalônica, ele manda um cooperador. Como é bom ser cooperador, ser aquele que auxilia, ser aquele que levanta o ombro de alguém quando está cansado, ser os braços, ser a perna de alguém quando o outro não pode ir. E o apóstolo Paulo envia Timóteo, o jovem Timóteo, que foi ali evangelizado por sua avó Lode e sua mãe Eunice, um jovem que cresceu no alicerce, na estrutura do evangelho, e agora ele é um cooperador do apóstolo Paulo. Que privilégio! Que privilégio servir a Deus! Que privilégio ser um cooperador da parte de Deus! O apóstolo Paulo fala: Timóteo, eu não posso ir ver os irmãos. Eu não posso sair daqui por causa da perseguição.
Mas eu vou enviar você, Timóteo. Você vai lá àquela igreja de Tessalônica e você vai trazer notícias daquela igreja para mim, porque eu quero saber como a fé deles estão, se eles estão guardando a palavra, se eles estão firmes na fé de Cristo Jesus. Irmãos, se o pastor Aparecido, nosso pastor setorial, mandasse um cooperador até você para dizer como anda a sua fé, você é o mesmo? Você é aquele mesmo crente que ora? Você é o mesmo crente que busca? Você é o mesmo crente que adora? Mesmo em tribulação, mesmo em aflição, mesmo não podendo estar presente na igreja, mesmo confinado dentro da sua casa, mesmo estando passando por algum problema, qual é a notícia que o pastor teria de você? Pois bem, Timóteo foi. O nome Timóteo significa aquele que honra a Deus. Como é bom honrar a Deus. Como é bom servir a este Deus. Como é bom abrir a nossa boca e dizer a Deus: Jesus, eu te amo, eu te adoro, em qualquer circunstância, com a porta aberta, com a porta fechada, confinada, seja o que estiver acontecendo no mundo lá fora, eu sou o mesmo. A Bíblia diz, queridos, que Timóteo volta com a notícia. Será que é uma notícia boa? Como será que os irmãos de Tessalônica estão sem o seu líder? O seu pastor, que não está de perto para ver, para ensinar, para consolar, para exortar. Como será que a igreja de Tessalônica está? Porque quando o líder está perto, quando o pastor está perto, está com o cajado que consola, quando o pastor está perto para poder curar as feridas, para poder dar uma palavra de ânimo, é fácil. Mas quando o pastor está longe, quando o líder não pode estar presente, será que continuamos o mesmo? E Timóteo volta com a notícia. E a notícia não é ruim não, irmãos. A notícia é boa. A notícia é boa da parte da igreja de Tessalônica. A Bíblia diz, querido, que aquela igreja era uma igreja cheia de amor de uns para com os outros. Aquela igreja era uma igreja unida. Aquela igreja também ansiava estar reunida com seu pastor, que era o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer que a preocupação de Paulo, que por causa da tribulação, por causa daquela aflição, que tudo aquilo que ele tinha ensinado naquela igreja tinha sido inútil, tinha sido em vão. Mas não, quando Timóteo volta, no versículo 6, diz assim: vindo, porém, agora Timóteo, aquele que honra o ministério, que honra a sua chamada, que honra por ser um salvo em Cristo Jesus, aquele que obedece à ordem do apóstolo, vai lá, vai ver como eles estão. Meu Deus, que coisa linda! Oh, glória a Jesus! Vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, e fazendo e trazendo boas novas da vossa fé e caridade e amor, de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos como nós e também a vós.
Queridos, a Bíblia diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, se humilhou a si mesmo, não querendo ser superior a ninguém, mas tomou forma de homem, se humilhou. O que é isso, igreja? É amor. Que o nosso coração seja cheio por esse amor. Esse amor de Cristo que nos constrange, esse amor que enche a nossa alma de paz, de alegria, que mesmo em tribulação, que mesmo em aflição, a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Igreja, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nada pode nos separar. Mas eu faço novamente a pergunta: as notícias ao seu respeito como igreja, não é o prédio, não é os bancos, a igreja, eu e você, quais são as notícias que Deus tem de nós? No meio da aflição, no meio da tribulação, ainda somos o mesmo? Ainda conseguimos adorar em meio à aflição? Saiba, meu querido irmão, que como o apóstolo Paulo escreveu nessa carta, lembra que quando eu estive com vocês, eu disse que isso haveria de acontecer? A tribulação, ela faz o crente orar mais. A provação faz o crente buscar a Deus. A tribulação faz o crente crescer. Eu tenho certeza que a maioria da igreja está orando mais agora. Eu tenho certeza que a maioria da igreja está reunida com a sua família em sua casa, está cantando mais, está orando mais, está buscando mais, porque sabemos que a tribulação produz a esperança. A Bíblia diz, querido, que mesmo o pastor daquela igreja estando longe, eles permaneceram fiel a Cristo. Eles permaneceram firmes em Cristo, porque o nosso fundamento, a pedra angular, aquela pedra de esquina que os judeus tropeçaram, é este fundamento, é para essa fundação que nós devemos olhar, que é Cristo. Timóteo traz boas notícias de que os irmãos permaneceram unidos, mesmo distantes, mesmo estando longe da liderança, eles permaneceram unidos, mesmo passando por tribulação e aflição. E o que eu mais acho lindo, pastor Rafael, é que toda a carta que o apóstolo Paulo escreve, ou ele termina orando, ou ele termina adorando a Deus. Os irmãos sabem que a chamada do apóstolo Paulo não foi fácil. Jesus mesmo disse que ele iria também ser perseguido. Mas mesmo na perseguição, mesmo estando preso, eu nunca vi um capítulo do apóstolo Paulo, ou uma carta, que ele estava triste ou angustiado pela perseguição, pelos problemas, perigos de morte, perigo de falsos irmãos. Ele nunca estava triste, pelo contrário, ele dizia assim para a igreja: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Oh, aleluia. Eu peço para o pastor Rafael ler para mim 1 Coríntios 15:58. O apóstolo Paulo, a preocupação dele é que aquela igreja crescesse, que aquela igreja desse fruto,
e o fruto permanecesse. Pode Está ler, escrito pastor. assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A obra do Senhor se resume só aqui dentro do templo? Não. A obra do Senhor é na tua casa, é o seu testemunho, é a sua devoção para com Deus, o seu culto particular, quando você separa aquele momento para estar a sós com o Senhor, entra no teu aposento, fecha a sua porta, fala com teu pai em secreto, e ele recompensará publicamente boas notícias. Paulo teve boas notícias da igreja em Tessalônica. Aquela igreja não se desviou do fundamento, da doutrina de Cristo, mesmo em meio à aflição. Paulo queria que eles crescessem em amor uns para com os outros. É até interessante falar sobre isso, porque nós estamos num distanciamento social. Não podemos abraçar a quem amamos, nossos amigos, mas isso não impede de sermos unidos, de ter amor uns para com os outros. A Bíblia diz, queridos, que o amor, ele é tudo. A Bíblia diz, queridos, que o amor, ele cobre até multidões de pecado. Você pode falar em várias línguas, falar até a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, não adianta. Amor para uns para com os outros é aquela igreja tinha. E Paulo escreve para aquela igreja, para confortar o coração deles. Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 6, e o versículo 10, já estou finalizando. Abra aí sua Bíblia. Em Efésios 6, a partir do versículo 10, o título diz a armadura de Deus. Você sabia que você tem uma armadura? E que não pode faltar nada nessa armadura? A armadura que o apóstolo Paulo via nos soldados romanos. E ele traz essa alusão para que nós venhamos nos revestir desta armadura. E diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda, não é algumas, toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nesta noite, Deus está dizendo para mim e para você, que não importa o tempo de aflição e de tribulação que nós estamos passando, isso não pode nos impedir
de crescer na graça, perseverar na doutrina e ficar firmes na fé em Cristo Jesus. Sabemos que Jesus está para voltar. Sabemos que todas essas coisas iriam nos acontecer, pois a palavra de Deus nos fala. Mas como o próprio apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo passou por várias tribulações, mas ele podia suportar todas as coisas, porque quem fortalecia ele era Jesus. Queridos, vamos aproveitar este momento para crescer na graça, no conhecimento, para ficar mais juntinho de Jesus, para sentir mais a presença dEle, para encher nosso vaso de azeite, para estar firmes, inabaláveis, para quando Ele voltar, nos achar preparados, nos achar sem culpa, nos achar em alegria, servindo a Ele. Novamente eu pergunto, boas notícias da igreja. O apóstolo Paulo teve boas notícias da igreja de Tessalônica. Jesus tem boas notícias de você? Fica aí a pergunta. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade, quero agradecer ao pastor, nosso pastor setorial, pastor Aparecido Chaves, a nossa coordenadora, a irmã Célia, também o pastor Rafael, pelo convite. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão aqui também, os cooperadores, os Timóteo, Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém?